O Amazonas TV está exibindo desde a semana passada uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar deste ano. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada entrevista vai ter 10 minutos, com mais 1 minuto para a conclusão da última resposta. Depois, os candidatos continuam a ser entrevistados por mais 10 minutos no G1 Amazonas, logo depois da exibição do Globo Esporte. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos seus opositores na entrevista de estúdio ou do G1, a direção da emissora poderá conceder 1 minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou no site no dia seguinte. E a 7ª entrevistada nessa terça-feira é a candidata Liliane Araújo, do PPS. Candidata, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos vocês, a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar ampliando cada vez mais as nossas propostas. Bom, vamos lá. A sua candidatura ela foi barrada, encontrou um problema no TRE. Mesmo assim, a senhora continua em campanha, continua nas ruas pedindo voto, mas não fica complicado tentar convencer o eleitor sobre essas condições? Rafael, eu acho que não fica complicado porque eu sou amparada pela justiça, né? Eu continuo candidata, eu estou no meu direito político e eu quero deixar bem claro para você, eleitor, não se deixar ser enganado por notícias mentirosas, porque Liliane Araújo continua candidata, o meu nome e o meu número vão estar lá na urna no dia 6 de agosto. Se você realmente acredita na renovação e quer romper com esse sistema ultrapassado de fazer política, vote no 23. No seu plano de governo, candidata, a senhora fala em zelar pelo fim das filas na área da saúde para marcação de exames e consultas. Diante desse orçamento reduzido com apenas praticamente 1 ano de governo, como a senhora pretende fazer isso? Eu quero dizer que é possível sim a gente acabar com essa fila virtual que hoje se encontra do Sistema Único de Saúde, que ficou unificado no CISREG. Sabe como que a gente pode fazer? Com competência e com vontade. Mas a gente não pode ser leviano de esquecer de informar o nosso eleitor e o cidadão amazonense que esse é um governo tampão. Nós temos apenas 15 meses, o orçamento desse ano já está comprometido, deveria ser de 16 bilhões de reais e por conta da crise só temos 12 bilhões. Desses 12 bilhões, 8 milhões já foram utilizados e estamos apenas no meio do ano. Quem assumir, assume imediatamente, já assume com um orçamento muito reduzido e complicado para finalizar o ano. Mas a gente pode trazer a iniciativa privada para dentro do governo. A gente precisa realmente chamar e convocar a iniciativa privada para participar. Se for necessário, iremos fazer, porque já existem boas iniciativas em outros estados do país que deram certo e zeraram realmente essa fila do sistema de saúde. A senhora tem como dar alguns exemplos, por exemplo, de boas iniciativas que deram certo em outros estados, que poderiam, inclusive, dar certo aqui, respeitando, claro, a realidade do estado do Amazonas? Com relação à saúde, a gente pode utilizar o exemplo de São Paulo, Dória. Dória trouxe a iniciativa privada. Dória é um gestor, Dória não é um político, né? Então, ele está se tornando e a gente pode trabalhar dessa forma. Assim como eu, ele também é jornalista, ele é empresário e ele sabe trabalhar muito bem a gestão administrativa, né? E a gestão pública. Então, eu tenho certeza que dessa forma, e como ele fez também porque ninguém governa sozinho, a gente precisa de um corpo técnico capacitado. E é isso que irei fazer, porque sozinha não irei governar. A gente governa para as pessoas e com as pessoas. E no meu governo, trarei e colocarei pessoas competentes dentro das pastas. Não irei fazer como acontece até hoje, que são pessoas por indicações políticas ou então porque estão ali por conta de favores. Isso não existe. A gente tem que pensar no melhor para o nosso estado, no melhor para o cidadão amazonense e não ficar pensando em interesse próprio, que é o que acontece até hoje. Vamos falar um pouco de segurança pública. A violência vem crescendo muito no estado. A gente mostra quase todos os dias os casos, inclusive hoje vários. E especialistas indicam que um dos principais motivos para esse aumento da violência é o tráfico de drogas. Qual vai ser a sua política com relação a isso e a primeira medida para diminuir a violência aqui no estado? A segurança pública é um ponto principal no nosso governo. Não é à toa que eu tenho um policial militar como vice que vai nos ajudar e a combater toda essa questão da violência, mas nós elencamos 3 prioridades no nosso plano de governo. A gente sabe que a droga hoje é o maior mal dentro da sociedade e que causa toda essa violência urbana. Nós precisamos fechar as nossas fronteiras para o tráfico de drogas. E como é que a gente faz isso? A gente precisa ter
uma ação conjunta com todas as polícias de todas as esferas, para poder fechar as nossas fronteiras. O estado do Amazonas é um estado continente, praticamente, onde já foi comprovado que a droga entra no Brasil através do nosso estado. Então, nós precisamos realmente fechar as nossas fronteiras. Nós precisamos, para também combater não só a questão da droga, mas da violência, a gente precisa retomar o comando de dentro das penitenciárias, porque hoje quem comanda toda essa questão da violência são os presos. É quem está preso é que comanda a violência e os crimes aqui no nosso estado. A gente precisa retomar esse comando. E como é que a gente faz isso? A gente precisa rever alguns contratos que estão aí em andamento, que não estão sendo eficazes. Outro ponto, e é o principal também, que é, eu preciso motivar os meus policiais, tanto civis quanto militares, eu preciso equipar esses profissionais para eles poderem atuar. Não é inadmissível o não cumprimento de algumas leis. Há 5 anos, a categoria, pelo menos dos policiais militares, estão aguardando pela sua database, pelas suas, no caso, as suas promoções e os auxílios. E agora conseguiram, né, graças, né, a um recurso, né, e a entrada também na justiça, eles conseguiram, mas isso é lei, isso já deveria ter sido feito. A gente não pode ficar esperando 5 anos e ser forçado pela justiça para cumprir um direito do trabalhador. E quando eu falo em equipar, hoje é incompatível o trabalho dos policiais militares, da Polícia Civil. Se você for hoje numa delegacia, porque tem delegacias onde eu moro, por exemplo, o 16º DIP, até hoje não foi inaugurado. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, a violência cresce aos arredores de onde não se tem o policiamento. Então, a gente precisa equipar, não é só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil. Às vezes, não se tem gasolina para se fazer uma ocorrência, isso também é uma vergonha. E o nosso policial militar, que está hoje nas ruas, porque a gente não pode dizer que eles fazem milagre, porque eles fazem realmente, tentam fazer com o mínimo que eles têm hoje. Eles trabalham hoje com 38, uma PT-40 no máximo, e o bandido está utilizando um fuzil. Está ficando realmente, realmente difícil a gente viver aqui no nosso estado, porque hoje quem vive preso é o cidadão comum, o cidadão de bem, porque a gente entra em pânico se passar, né, uma moto perto ou se a gente detectar alguma situação suspeita. Então, isso é inadmissível e nós iremos tratar isso com muita atenção, mas é claro, não podemos esquecer que isso é um governo curto. Eu não posso chegar aqui e dizer que a gente já vai imediatamente tomar determinadas medidas, porque como é um governo curto, o orçamento também está, nós precisamos recuperar a saúde administrativa do Estado. Eu só posso fazer alguma coisa quando eu souber realmente o que tem dentro dos cofres públicos e disponíveis, e quando a gente também acabar e rever alguns contratos que não estão funcionando. Bom, vamos falar de outro assunto importante que é emprego, né? A gente fechou em 2016, segundo o IBGE, com um pouco mais de 250 mil desempregados. Qual que é a sua proposta para a geração de empregos, tanto na capital quanto no interior do estado? Hoje a economia do estado do Amazonas, ela se encontra centralizada aqui na capital, né, no polo industrial. A gente não pode dizer que é um modelo ultrapassado, mas a gente precisa realmente levar isso para o interior do estado, porque quem mora no interior do estado hoje, isso é uma realidade, ele está lá sem perspectiva. Sabe quem tem emprego no interior do estado? É quem tem algum parente que é prefeito ou que é ligado, né, aos cargos públicos, porque até para ser empresário no interior do estado é muito difícil. Então, o que a gente elencou como prioridade na questão da geração de emprego e renda? A gente precisa valorizar as potencialidades de cada município e fazer com que lá tenha desenvolvimento. A gente precisa fomentar a economia nos municípios do estado através das suas potencialidades. A gente já tem os instrumentos, a gente tem a FEAM e a gente tem também o Banco do Povo, que são instrumentos excelentes para fomentar e também gerar, né, recursos para os pequenos empresários e produtores, mas infelizmente estão sendo utilizados com outras finalidades. Se a finalidade fosse realmente essa, a gente não teria essa realidade no interior do estado. Por isso que até hoje está engavetado uma CPI por conta de desvio, né, de verbas da FEAM, que deveria estar gerando novas empresas, levando isso para o interior, está gerando para fora do nosso estado. Então é uma coisa realmente imoral e vergonhosa que a gente vive hoje.
O seu projeto de governo é muito amplo na área de educação. Fala em consolidar e ampliar o modelo de educação em tempo integral, com o ensino médio de formação tecnológica, ampliar a quantidade de escolas de referência com maior oferta de vagas e zelar para que o sistema inteiro caminhe para estar no mesmo nível das escolas mais procuradas pela qualidade. Se for eleita, vai dar tempo de colocar em prática tudo isso? A gente já tem iniciativas que vêm dando certo, né? Andando e visitando as escolas de tempo integral, isso tem sido maravilhoso para as mães que precisam trabalhar e colocar os seus filhos na escola. Então, quando eu falo isso, que é zelar, ampliar realmente esse sistema, é porque a gente tem que dar continuidade às boas iniciativas. Os bons projetos, a gente deve continuar sim, e é isso que irei fazer. Porque existem muitas escolas no planejamento que não foram entregues e que precisam ser entregues, porque hoje a demanda é muito grande, principalmente por conta da crise. Muitas pessoas tiveram que mudar e se adequar à sua realidade. Por isso que a gente precisa também oferecer, é dever do Estado promover e oferecer vagas suficientes. O seu último minuto para as suas considerações. Eu gostaria de agradecer a você, cidadão, eleitor, que tem nos apoiado irrestritamente nesse projeto de renovação e de romper com a velha política que já vem se arrastando aí há mais de 30 anos. Eu quero dizer para você que está tendo a oportunidade de realmente mudar tudo isso que nós vivemos hoje. Acredite realmente na renovação e se você realmente quer o melhor para o seu estado, eleja a primeira mulher governadora desse estado que vai olhar com muito carinho, porque é trabalhadora e é cidadã, assim como você, e sabe todas as necessidades que você vem enfrentando. Então, vote no 23, no dia 6 de agosto. Muito obrigada, candidata, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada.